Oi, tudo bem? Hoje nós vamos ver algumas regras de português. Nós vamos começar pela crase, que é a contração de preposição a com o artigo a ou com o pronome demonstrativo, quando possui crase. São como quando o termo antes deve exigir a preposição a ou o termo depois ser do gênero feminino. Como, por exemplo, quando indica hora, sempre vai ter a preposição cheguei às 8 horas. A expressão "a moda de" móveis a Luís Quinto, quer dizer móveis à moda de Luís Quinto, do período, de Luís Quinto. Locuções femininas, as escondidas. E tem os momentos em que o uso dessa crase ele é opcional, como por exemplo com pronomes possessivos, nomes próprios femininos e depois a preposição até. A crase não vai ocorrer quando a palavra for do gênero masculino, quando o verbo vier no infinitivo, quando for antes do pronome pessoal, como eu, tu, ele, nós, vós, eles, e números cardinais, como por exemplo 2, 3. Então, nesses momentos, não vai haver a crase na frase. Aí eu coloquei um exemplo, ir a caminhar. Não vai ter a crase porque o pronome está no infinitivo. Tem algumas exceções a essas regras que nós acabamos de ver. Agora nós vamos falar sobre essas exceções. Antes de pronome demonstrativo feminino no singular, vai haver a crase. Exemplo, aquela. A palavra aquela vai ter a crase depois do primeiro a quando ela aparecer e tiver um pronome feminino. Ela é um pronome, E quando a palavra seguinte for uma palavra feminina. O pronome relativo precedido de a, como por exemplo, a qual e as quais. Mas não basta aparecer o pronome qual sendo precedido por um a, ou quais sendo precedido por as. Para ele ter a crase, a palavra que vem depois precisa ser um pronome feminino ou um pronome relativo ou uma palavra feminina. Antes dos pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona. Ou seja, não se usa crase antes de pronomes de tratamento, mas há uma exceção para 3 pronomes, que é o senhora, senhorita e dona. Os nomes de lugares, e aí a gente usa um macetezinho para conseguir identificar quando vai haver ou não crase. Se venho da crase A. Venho da Bahia, volto da Bahia. Se você usou da, quando você diz que você foi, você usa o a com crase. Vou à Bahia, vai haver crase. Porque quando eu digo que eu digo voltei da Bahia. O lugar está especificado. Irei a Salvador de Jorge Amado. Não é qualquer Salvador, é Salvador do Jorge Amado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso dos porquês. O uso do porquê separado e sem o acento, ele vai ser usado em perguntas substituindo pelo qual. O porquê junto e sem acento é uma explicação. Ele vai equivaler a pois e vai estar fazendo uma ligação entre duas orações. O porquê separado e com acento, ele vai ser usado no final de frases. O porquê junto e com acento, ele vai ser um substantivo, o motivo de alguma coisa ou a razão de alguma coisa. Ou seja, na frase, esse porquê ele vai estar podendo ser substituído pela palavra motivo, razão de alguma coisa, o motivo pelo qual se fez. A regrinha agora para a gente saber usar o mal com U e o mal com L. O mal com U ele é o contrário do bom, ele vai ser um adjetivo. E o mal com L ele vai ser contrário de bem, ele vai ser um advérbio. Esse filme foi um mau filme.
O mal, nesse caso, ele está se referindo a ruim. Este filme foi um filme ruim. Ela se sente mal. Ele vai ser antônimo de bem. É como se você pudesse substituir por bem ou por bom. Ela se sente bom? Não, fica errado. Então, você vai substituir por bem. Ela se sente bem. Se você substituiu por bem, o contrário dele é o mal com L. Agora nós vamos falar sobre mais, mas e mas. O primeiro mais é aquele que tem o i, o segundo ele vai ter um acento agudo e por último, mas não menos importante, vai ser o mas sem acento. O mais com i, ele vai ser o oposto de menos, ou seja, ele vai estar sempre dizendo que está somando alguma coisa. Mais comida, mais estudo. E o mas com acento, ele é o oposto de boas, ou seja, coisas ruins. E o mas sem acento, ele vai ser porém, todavia, no entanto, vão ser as exceções. Aí agora nós vamos ver 3 palavras que têm sentidos diferentes, apesar de ter uma grafia muito parecida. Seção, começando com S e depois com C cedilha. Seção com S e depois 2 S. Seção com C e depois 2 S. Seção com S e C cedilha quer dizer parte de alguma coisa, uma divisão. Uma seção de alguma coisa, uma parte de alguma coisa. Seção com S e 2 S vai ser o período de duração de alguma coisa, o tempo de alguma coisa. Seção com C e 2 S vai estar falando do ato de ceder. Ceder para alguém o meu dinheiro. Agora nós também falaremos sobre 2 palavras, apesar de que uma é pouco usada, né? Mas nós veremos para sabermos diferenciar e principalmente saber que existe às vezes. Tão pouco junto e com M, AM, e tão pouco separado, onde o tão ele é com A, tio, O. Tão pouco junto, ele vai ser um advérbio de negação, que também vai estar querendo dizer também não. Já o tão pouco separado, ele vai ser uma expressão de quantidade, de intensidade, a duração reduzida, ou seja, muito pouco. Então, tão pouco de alguma coisa, tão pouco me dediquei. Ainda falaremos sobre outros 3 usos, sobre acerca de, onde o acerca é junto, acerca de com o A separado do cerca e o acerca começando o A com H. Acerca junto e sem o H, ele está falando a respeito de um assunto, acerca daquele assunto. Acerca de com o acerca separado, ele está falando por volta de, sobre distância. A acerca com H no começo, ele vai estar fazendo referência ao tempo de alguma coisa aconteceu. As acentuações na língua portuguesa, elas são baseadas na sílaba tônica ou em certos padrões de vogais e terminações. As acentuações, elas são classificadas em oxítonas, que são a última sílaba mais forte, paroxítona, que tem a penúltima sílaba mais forte, e proparoxítona, que tem a antepenúltima sílaba mais forte. Agora nós começaremos a ver mais detalhadamente as regras de cada uma dessas 3 classificações. A primeira que nós veremos são as regras de acentuação das oxítonas. Toda palavra oxítona que tem a última sílaba mais forte, a última sílaba tônica, que for terminada em A, E ou O, sendo ou não seguido de S, ela vai ser acentuada, como sofá, ilhéus, carajás, avó. E nós ainda vamos ter as terminações em e ens, que também são acentuadas no caso das oxítonas. Armazém, parabéns. Nós temos como terceira regrinha das oxítonas as terminações em ditongos abertos, como ei, eu,
oi, que também podem ser seguidas ou não de S, que ainda assim elas vão ser acentuadas, como papéis, rouxinóis, chapéu. Sílabas terminadas em I ou U são acentuadas, mas geralmente quando formam o hiato, ou seja, uma sílaba isolada, sem estar seguida de outra vogal, como por exemplo, pagel, pageu, né, na verdade. E aí ela vai ser acentuada também. Nós vamos passar agora para as regras das proparoxítonas, que aí em destaque em negrito no alto do slide, eu repeti para vocês que são as paroxítonas, que são aquelas que têm a penúltima sílaba, né, de trás para frente na palavra, a gente contando, vai ser a penúltima sílaba, ou seja, a segunda sílaba de trás para frente mais forte. A primeira regrinha é que aquelas terminadas em L, N, R, X e PS são sempre acentuadas, como fóssil e bíceps. Os ditongos crescentes também são acentuadas, como mágoa. Aí também acabei de perceber que tem um erro de digitação, né? Eu coloquei 2 As. Mas é mágoa. As terminadas em A, ão, também são acentuadas, como órfão e órgão. As terminações em I, U, uns, on e on. Perceba que um on ele veio com a letra M no final e o outro com a letra N. São acentuadas, como júri, álbum, próton. Mas tem algumas regras, algumas ocasiões em que elas não são acentuadas, que são as terminadas em as, es, os, em e ens. Perceba que nas oxítonas, nesses casos, elas eram acentuadas. Nas paroxítonas, isso muda. As regras de acentuação das proparoxítonas. Novamente, no alto slide, tem para vocês a definição das proparoxítonas. De trás para frente na palavra é a terceira sílaba, que vai ser a mais forte, de trás para frente. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas, sejam com acento agudo, que é o tracinho que a gente está vendo até agora, ou o circunflexo, que é aquele chapéuzinho, tá? O acento agudo ou circunflexo vai depender da vogal tônica. O acento agudo ele vai ser usado com A, E e I. Agora, o circunflexo ele vai ser usado quando a vogal for o O. A acentuação pode ser com acento circunflexo, que vai indicar uma vogal tônica, que ela tem um timbre mais fechado, como câmara, têxtil, e pode ser com til, que vai indicar uma nasalidade nas palavras, como mãe, pães, e agudo, que foi o caso que nós vimos em mais intensidade. Ele traz para a gente um timbre mais aberto, como pá, pé, vó. E o grave, que é a crase, ele vai estar indicando uma função entre a preposição a e as com o artigo indefinido a e as, mas também com os pronomes a e as, além de palavras femininas. E aí eu coloquei o exemplo fui à escola, para você lembrar que esse é o caso de crase que nós já estudamos no começo da aula de hoje. Ainda vamos ver, e por último, o último tema das regrinhas de português de hoje, que é o uso do hífen. O hífen ele é esse sinal gráfico, que é um tracinho no meio da palavra. Ele é usado para ligar palavras ou elementos de uma palavra composta. Ele pode ser usado em nome de lugares, por exemplo, os iniciados em grã, grão, ou que sejam ligados por artigos. E aí eu coloquei como exemplo o nome da Grã-Bretanha, que tem o hífen no meio, separando o Grã de Bretanha, né? Ou melhor, juntando os dois. Espécies de animais vegetais, mas quando elas não são em latim. Perceba que são só as palavras em português, tá? Tamanduá, bandeira. E aí a junção foi feita usando o hífen. Bem e mal. Palavras, mal com L, tá, gente? Palavras iniciadas com bem ou mal e que a próxima palavra inicie com a consoante H ou uma vogal. Então, não é só iniciar com bem ou com mal. A próxima palavra que vai ser juntada ao bem ou ao mal, ela tem que iniciar com uma vogal, que é A, E, I, O ou U, ou então com a consoante H.
Ainda vamos ter os casos de justaposição, que é quando você junta duas palavras em que o radical não tem uma alteração fonética, ou seja, não tem alteração de fala, de som. Arco-íris. Não sumiu aí com nenhuma palavra, nem houve uma alteração, nem no arco e nem no íris. Só juntou, mas sem haver a alteração fonética. Hiper, inter e super. Quando o próximo elemento começa com a letra R, ou seja, depois de hiper, iter, inter e super, você tem que ter a próxima palavra começando com R, para haver a junção delas utilizando o hífen. O segundo elemento começa com H, como por exemplo, pré-histórico. O segundo elemento começou com a letra H e aí a junção foi feita com o hífen. Aí nós também temos a regrinha do pós, pré e pró, que vai utilizar depois deles o hífen para ligar a próxima palavra. No pré-histórico, lá no elemento que começa com H, também foi a mesma regrinha, né? Do pós, pré e pró, que juntou duas regras e fez a palavra. O segundo elemento começa com a letra que termina o primeiro, ou seja, a primeira e a última letra, a última letra da primeira palavra e a última letra da próxima palavra são a mesma, como por exemplo em micro-ondas, que a letra que se repete aí no meio é o O. E aí, para fazer a junção dessas duas palavras, foi utilizada o hífen. Muito obrigada por assistir essa aula. Quem quiser o slide para estar estudando, eu vou estar disponibilizando o link de acesso do Canva, que é onde está esse slide, na descrição do vídeo e também no comentário.